Atualmente, sabe-se que a litosfera do planeta Terra é dividida em fragmentos menores, as chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas possuem amplo dinamismo ao longo do tempo geológico, colidindo entre si, subduzindo sobre placas mais velhas ou até mesmo aumentando de tamanho nas chamadas dorsais meso-oceânicas. Mas será que a tectônica sempre funcionou da mesma forma nesses aproximados 4,6 bilhões de anos do planeta? A tectônica de placas, ela nem sempre esteve presente no planeta Terra ao longo da história geológica. Estudos mais recentes mostram que a tectônica de placas teria surgido entre 3 e 2 bilhões de anos atrás. As rochas encontradas na crosta terrestre, mais especificamente os basaltos oceânicos, nos possibilitam o acesso a informações geoquímicas valiosas acerca da fonte mantélica. São usados 3 elementos químicos nessa análise: o zircônio, o nióbio e o tório. A partir da razão entre a quantidade desses elementos nas rochas, 3 fontes mantélicas foram definidas: uma enriquecida, outra empobrecida e uma outra hidratada. Fazendo análise de basaltos oceânicos de idade entre 3,5 e 2 bilhões de anos, é possível observar que nesse período de tempo há um incremento de fontes mantélicas hidratadas. E isso é interpretado como uma rápida propagação da tectônica de placas nesse período. Bom, além disso, algumas amostras vindas da Lua e de Marte trazem informações geoquímicas que sugerem que a tectônica de placas é estagnada nesses 2 corpos extraterrestres. E isso também é observado em amostras terrestres de idades entre 3,4 e 2,5 bilhões de anos, as quais possuem composição semelhante às amostras tanto da Lua quanto de Marte. E ainda é possível determinar que as amostras terrestres de idade pós 2,5 bilhões de anos possuem fontes mantélicas tanto enriquecidas quanto depletadas. E isso é relacionado com uma diferenciação provocada pelo início da tectônica de placas. Recentemente, outra ideia apresentada pelos pesquisadores é que a temperatura potencial mantélica diminui drasticamente depois do Arqueano. Essa hipótese é reforçada pela diminuição acentuada no volume de rochas vulcânicas de altíssimas temperaturas, como os comatíidos. Outra coisa que é observada nessas rochas de idade de 3 a 2 gigaanos é a diminuição nos elementos compatíveis, como cromo, níquel e magnésio. Essa diminuição nesses elementos é associada a um grau de fusão mantélica cada vez menor por causa de um aumento na taxa de resfriamento do manto. Esse resfriamento pode ser devido ao elevado volume de placas frias subduzidas no manto nesse intervalo de tempo. Outro aspecto observado é que as evidências mais antigas paleomagnéticas de movimentação lateral de placas ocorrem entre o final do Arqueano e início do Proterozoico. Outro indício do início da tectônica de placas é o aparecimento de eclogitos em diamantes apenas após o Arqueano. Os eclogitos são rochas relacionadas à subducção de placas oceânicas em altas profundidades. Como essas inclusões de eclogitos em diamantes só ocorrem a partir do Arqueano, essas idades estão relacionadas ao início do processo de eclogitização e, como consequência, o início da tectônica de placas. Um outro argumento que sustenta essa ideia do início de tectônicas de placas entre 3 e 2 gigaanos é o surgimento de orógenos colisionais entre 2,6 e 2 gigaanos. Essas grandes massas cristais aumentam consideravelmente em volume a partir de 3 gigaanos, como mostram dados isotópicos de hafnio e neodímio. E esse aumento sugere que os mecanismos de crescimento continental provavelmente são ligados à subducção. Os pesquisadores utilizam também sequências ofiolíticas preservadas em orógenos colisionais para encontrar vestígios do início da tectônica de placas. Sequências ofiolíticas completas que se tem registro possuem idades entre 2,1 e 1,35 bilhões de anos. Existem também grandes províncias ígneas no planeta Terra que são chamadas de lipos. Essas lipos são grandes derramamentos vulcânicos com volumes de magmas gigantescos expelidos em vulcanismo sobre a litosfera terrestre. Acontece que entre 3 e 2 bilhões de anos atrás
ocorreram 6 eventos significativos de LIP no planeta Terra. A pergunta que se faz é: por que tantos eventos globais de LIP teriam ocorrido no intervalo de tempo? Uma possível resposta para essa questão seria a acumulação de crosta subduzida na base do manto, a qual teria sido responsável por desencadear plumas generalizadas pelo manto, desencadeando esse vulcanismo gigantesco. A gente tem que ter em mente que essa série de mudanças que ocorreram no fim do Arqueano não foram súbitas. Elas ocorreram gradualmente à medida que o manto se resfriava. Disso tudo, uma questão é extremamente interessante. Será que uma crosta félsica poderia ser produzida num regime de placas estagnadas? Atualmente, o único exemplo que se tem de planalto oceânico com grandes volumes de rochas félsicas é a Islândia. Só que, de acordo com a compreensão atual, a única forma para gerar esses grandes volumes de magmas félsicos seria a subducção. Mas e aí? Realmente houve uma transição de placas estagnadas para tectônica de placas no intervalo entre 3 e 2 bilhões de anos? Muitas questões ainda estão abertas sobre essa temática, dadas as limitações científicas e tecnológicas atuais. É certo que nesse intervalo de tempo, grandes mudanças geológicas ocorreram no planeta Terra. Resta saber se elas estão intimamente ligadas ao início da tectônica de placas.